Existe um tipo de homem que o rebanho sempre tenta expulsar. Não porque ele é fraco, mas porque sua simples existência expõe regras que os outros preferem não enxergar. A maioria passa a vida inteira tentando voltar para dentro. O perigoso é aquele que descobre que ficar fora sempre foi sua maior vantagem. Existe um ponto de não retorno na vida de todo homem que o rebanho sempre rejeitou. Não é a última porta que bateu na sua cara. É o momento em que você entende que toda aquela dor, toda aquela solidão, toda aquela humilhação silenciosa não era uma maldição. Era o preço de uma vantagem que a maioria jamais terá coragem de pagar. Enquanto eles correm desesperados atrás de aceitação, mendigando migalhas de pertencimento, você começa a desenvolver algo brutalmente superior. Uma independência emocional absoluta que faz você permanecer inteiro, mesmo quando está completamente sozinho. Uma leitura estratégica que permite enxergar o jogo inteiro, antes que os outros percebam que ele começou, e uma presença que não precisa de permissão, capaz de alterar dinâmicas sem precisar disputar atenção. O rebanho precisa uns dos outros para não desmoronar. Você não precisa mais. E é exatamente por isso que eles vão sentir, mais cedo ou mais tarde, um desconforto que não conseguem explicar. O desconforto de ter perdido o controle sobre alguém que nunca deveriam ter subestimado. Esse vídeo é sobre esse instante preciso. O instante em que a ovelha negra para de correr e o jogo inteiro começa a se reorganizar ao redor dela. Desde cedo, enquanto os outros deslizavam naturalmente para dentro do rebanho, você permanecia um passo fora, observando, sentindo o desconforto coletivo que sua mera presença gerava. Não era só rejeição, era algo mais profundo. Sua diferença incomodava porque expunha o que eles preferiam não ver. As rachaduras nas regras não ditas, a fragilidade das hierarquias invisíveis, a falsidade das conexões que pareciam sólidas. Você não era expulso por ser ruim. Era expulso por ser incômodo, por lembrar ao rebanho que nem todos se curvam ao mesmo espetáculo. Eles te chamavam de intenso, estranho, difícil. Na verdade, estavam dizendo: Você vê demais. você carregou essa marca por anos. A sensação crônica de estar deslocado. A frustração silenciosa de ver pessoas medíocres ocupando o centro enquanto sua profundidade era tratada como defeito. A raiva contida de ser tolerado por pena ou usado por conveniência. Mas aqui está a inversão que muda tudo. Aquela dor nunca foi prova de que você era defeituoso. Era prova de que você já enxergava mais do que eles podiam suportar. Enquanto o rebanho vivia no automático, repetindo comportamentos previsíveis em busca de aprovação mútua, você observava os mecanismos. Via como a aceitação era uma moeda de troca. Via como a amizade era, na maioria das vezes, aliança de conveniência. Via como a rejeição não era emocional, era estratégica. Eles afastavam aquilo que não conseguiam controlar. E você era incontrolável. Não por rebeldia barata, mas porque sua mente não conseguia desligar. A solidão forçada que doía tanto era, na verdade, o único espaço onde sua percepção podia se afiar sem interferência. Cada rejeição era uma aula, cada descarte, uma revelação, cada humilhação silenciosa, um dado coletado sobre a natureza humana. Nicolau Maquiavel compreendia isso perfeitamente. Ele sabia que Os homens não são bons nem maus. São previsíveis. e que quem entende essa previsibilidade antes dos outros já começa a jogar em outro tabuleiro. A ovelha negra, exatamente por estar fora, tinha acesso a uma visão que o rebanho, dentro da ilusão coletiva, jamais alcançaria. Essa era a ironia letal. Tudo que te fazia sofrer estava lentamente construindo a inteligência que um dia tornaria você perigoso. A sensibilidade que te feria se transformava em leitura social afiada. A raiva acumulada se convertia em combustível frio. A solidão se tornava laboratório. Você ainda não era a ameaça, ainda carregava o peso, ainda sentia o eco da necessidade de aceitação, mas algo irreversível já havia começado. A ilusão de que, Se eu melhorar, se eu me adaptar, se eu me tornar mais aceitável, finalmente seria valorizado, estava rachando. Você começava a entender.
O rebanho não recompensa quem se adapta, recompensa quem controla. E quem está fora do jogo muitas vezes enxerga as regras com mais clareza do que quem está preso dentro dele. A dor ainda existia, mas agora tinha gosto diferente. Não era mais apenas sofrimento, era matéria-prima. Matéria-prima de algo muito mais frio e muito mais perigoso. Você acreditou nisso durante anos. Se eu fosse menos intenso, se eu aprendesse a me encaixar, se eu me tornasse mais palatável para o rebanho, então finalmente teria o lugar que me era negado. Essa crença era a última corrente. Não a rejeição em si, mas a ideia de que a rejeição tinha conserto dentro das regras deles. Enquanto você carregava essa ilusão, ainda estava jogando no tabuleiro alheio, ainda entregando poder, ainda negociando sua própria diferença por migalhas de pertencimento. A adaptação nunca te aproximou. Ela te enfraqueceu. Cada vez que você apagava uma aresta, diminuía o volume, suavizava uma opinião, você se tornava mais previsível, mais útil, mais fácil de controlar. O rebanho não recompensa quem se adapta, recompensa quem se submete. E quanto mais você se submetia, mais claro ficava. Eles nunca quiseram você inteiro. Queriam uma versão domesticada, uma versão que não ameaçasse o conforto coletivo. A ilusão mortal funcionava assim. Te mantinha investindo energia em uma direção inútil. Te fazia culpar a si mesmo pela falta de aceitação. Te mantinha preso em um ciclo onde quanto mais você dava, menos valor recebia. Até que algo quebra. Você percebe que a adaptação não era caminho para o respeito, era caminho para a irrelevância. Porque o respeito que o rebanho dá nunca vem de quem tenta agradar. Vem de quem não precisa deles. Vem de quem opera fora das regras que eles mesmos fingem seguir. Quando você para de tentar melhorar para eles, algo muda de posição. Não é mais sobre ser aceito, é sobre deixar de precisar ser. É sobre entender que sua diferença nunca foi o problema. Era o preço de não ser controlável. E que essa falta de controle, que antes te custava caro, agora começa a se transformar em vantagem silenciosa. Eles ainda agem como antes. Subestimam, ignoram, continuam no automático. Mas você já não está mais correndo atrás da validação. E essa ausência de esforço cria um vácuo, um desconforto sutil que eles sentem, mesmo sem conseguir nomear. Você parou de negociar. E no momento em que você para de negociar, o jogo começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque você atacou, mas porque deixou de se defender. A ilusão morreu. E no lugar dela, surge uma pergunta incômoda que não vai embora. Se tentar se adaptar só te enfraquece. O que acontece quando você para completamente de tentar? A rejeição não foi apenas dor, foi um professor implacável. Cada vez que o grupo te empurrava para a margem, você ganhava uma visão que quem está dentro nunca consegue ter. Forçado para fora, você via o tabuleiro inteiro, as trocas invisíveis, as hierarquias que ninguém admite, as alianças que duram apenas enquanto forem convenientes. O coletivo opera por instinto, busca segurança no número, recompensa quem reforça a ilusão de harmonia e afasta quem, pela simples existência, expõe as rachaduras. Status não é dado por mérito, é concedido por utilidade. A amizade verdadeira é rara, na maioria das vezes é conveniência disfarçada, o elogio condicional, a tolerância sempre calculada. Quanto mais você era colocado de lado, mais nítidos ficavam os mecanismos reais. O poder social não pertence a quem é bom, pertence a quem controla a narrativa do grupo. A verdadeira moeda não é simpatia, é imprevisibilidade controlada. Ambientes assim transformam disponibilidade emocional em algo explorável, transformam previsibilidade em descartabilidade. O jogo não pune a fraqueza, ele explora quem ainda joga pelas regras visíveis. Essa distância forçada te deu algo que o coletivo nunca terá: clareza sem ilusões. Enquanto eles precisam uns dos outros para não encarar o vazio, você foi obrigado a construir uma base interna que não dependia de aplausos ou aceitação. A rejeição te privou de distrações, te obrigou a ver as cordas por trás dos movimentos,
Nicolau Maquiavel compreendia isso com frieza cirúrgica. Os homens são ingratos, volúveis, dissimulados. É mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. A ovelha negra aprende essa verdade não como filosofia, mas como sobrevivência dura. O que parecia castigo era, na verdade, treinamento para um jogo que a maioria joga cega. Agora você começa a entender o verdadeiro custo de pertencer. Cegueira estratégica. Quanto mais alguém precisa do grupo, menos consegue enxergá-lo com clareza. Você, que nunca precisou tanto, começou a ver demais. E ver demais é o que separa quem reage de quem começa a usar o jogo. Eles ainda agem como antes, ainda subestimam, ainda esperam que você volte a buscar um lugar à mesa. Mas você já não está mais apenas assistindo. Está começando a mapear as fraquezas do próprio sistema. E quando você mapeia as fraquezas do sistema, ele deixa de ser algo que acontece com você. Começa a ser algo que você pode virar a seu favor. Imagine você, sozinho num quarto escuro depois de mais uma noite em que o grupo seguiu sem você. O peito ainda pesa, a raiva ainda queima abaixo. Mas pela primeira vez, em vez de se afogar nela, você começa a dissecá-la. Cada rejeição vira registro, cada humilhação vira dado. Cada vez que te deixaram de lado, vira um mapa de como as pessoas realmente se movem quando pensam que ninguém está olhando. A dor não some. Ela muda de natureza. O que antes te paralisava agora alimenta uma frieza operacional. A solidão que te corroía virou silêncio estratégico. A sensibilidade que te expunha virou radar constante. Você parou de sentir tudo. Começou a registrar tudo. Enquanto eles reagem por impulso, buscando aprovação, evitando desconforto, protegendo a imagem, você mapeia, calcula, antecipa. Entra numa sala e não pensa mais em como ser aceito. Pensa em quem precisa de quem, quais são as fraquezas não ditas, qual movimento ninguém está esperando. A raiva acumulada se refinou em paciência. A frustração se transformou em visão periférica. A sensação crônica de ser diferente virou a capacidade de operar sem depender de ninguém. Essa inteligência não é teórica, é forjada, nascida da repetição brutal de experiências que te obrigaram a escolher. Ou você usa a dor, ou ela te usa. Você não absorve mais o ambiente. Você analisa o ambiente. Usa o ambiente. Eles ainda veem o mesmo rosto de sempre, mas sentem a diferença. Um leve desconforto quando você não reage como esperavam. Um respeito relutante quando sua calma expõe a agitação deles. A transformação não te deixou apenas mais forte, te deixou mais perigoso de forma silenciosa. Porque agora a dor que carregou por anos não te define mais como vítima. Ela te equipa como operador. E essa mudança cria uma nova posição. Uma que não depende mais de pertencer. Ela depende de compreender e de usar. Você chega a um momento em que a solidão deixa de ser ausência. Ela se torna território. Não mais o vazio deixado pelo grupo, mas um espaço soberano que você domina completamente. Um lugar onde nenhuma voz externa interfere, nenhuma negociação emocional drena sua força. Nenhuma dinâmica coletiva te obriga a encolher. É aí que a virada se consolida. A solidão que antes parecia punição, revela-se como a posição mais vantajosa do tabuleiro. Enquanto eles dependem do calor coletivo para sustentar a própria identidade, você descobre que opera com liberdade total, justamente por não precisar de plateia, sem alianças frágeis para manter, sem performances para sustentar, sem o custo invisível de gerenciar expectativas alheias. Essa soberania não é fuga, é conquista. No silêncio imposto, sua mente ganhou uma dimensão que o rebanho nunca experimenta. Você consegue antever movimentos que nascem de inseguranças que eles nem admitem ter. Consegue calcular o peso real das decisões que eles tomam por impulso. A ausência de distrações te deu algo que vai além de visão: controle sobre o próprio ritmo.
Nicolau sabia que a maioria dos homens vive escrava das aparências e das necessidades do momento. Ele observava como príncipes e súditos se destroem por dependerem demais do favor alheio, por temerem o isolamento que, na verdade, é a única base sólida de poder duradouro. A ovelha negra, exatamente por ter sido empurrada para fora, acessa essa verdade que Maquiavel via nos corredores do poder. Quem aprende a governar a si mesmo no vazio, conquista a capacidade de influenciar os outros sem jamais se curvar. O isolamento não enfraquece o forte, ele o purifica. Você para de tratar a solidão como algo a ser resolvido. Você começa a usá-la como vantagem estratégica. Prefere sua própria companhia não por amargura, mas por soberania. Toma decisões sem consultar ninguém. Cultiva planos que ninguém sabe que existem. E quando reaparece, sua presença já carrega um peso diferente. Uma calma que desestabiliza quem ainda vive em constante negociação emocional. Eles sentem, mesmo sem conseguir explicar. Há um novo respeito cauteloso. Um desconforto quando você não preenche o silêncio. Uma sensação sutil de que o centro de gravidade do ambiente começa a se deslocar na sua direção. O ponto sem retorno é este. Quando você não apenas sobrevive sozinho, mas prospera nele. Quando entende que quem não depende do grupo ganha o poder silencioso de moldá-lo. Quando a solidão deixa de ser preço pago e se torna o trono a partir do qual você observa o jogo se reorganizar. Eles continuam buscando calor no rebanho. Você permanece no seu território. E é exatamente por isso que o campo inteiro começa a se ajustar à sua presença. Chega o instante em que a inversão se completa, não com barulho, não com confronto, apenas com a decisão silenciosa de parar completamente de correr atrás de um lugar que nunca foi seu. Nesse momento, você deixa de ser caça. Você não mudou o jogo atacando, mudou simplesmente deixando de jogar pelas regras deles. Sua presença agora carrega uma densidade que não existia antes, uma calma que força os outros a se reposicionarem. Conversas que antes fluíam como se você fosse invisível, agora encontram resistência natural. Decisões que ignoravam você passam a considerar, mesmo contra a vontade. Eles sentem o peso. Aqueles que te subestimaram, que te descartaram como alguém fácil de substituir, que te viam como o estranho dispensável, começam a registrar a perda. Não com palavras, com comportamentos. Procuram sua opinião sem você pedir. Evitam te testar diretamente. Hesitam onde antes pisavam firme. Muitos se perguntam, tarde demais, onde foi que subestimaram? Onde foi que perderam o acesso à versão sua que ainda tentava pertencer? Onde foi que deixaram escapar alguém que agora opera em outro patamar? Você não se vingou. Você simplesmente se tornou alguém cuja ausência dói mais do que sua presença incomodava. Essa é a verdadeira vitória da ovelha negra. Não destruir o rebanho, mas revelar que o rebanho nunca soube o que fazer com você. O que eles chamavam de fraqueza era, na verdade, a recusa instintiva de se tornar previsível. O que viam como isolamento era a preparação para uma posição que eles nunca poderiam alcançar de dentro. Você passou anos acreditando que estava fora do jogo. Só agora percebe a verdade completa. Estar fora era exatamente o que permitia compreendê-lo inteiro, manipulá-lo sem esforço e ocupá-lo sem precisar pedir permissão. A diferença que te castigou por tanto tempo não era um erro de fabricação. Era a vantagem que o rebanho nunca teve coragem de pagar o preço. Agora você ocupa o centro sem estar no centro. Influencia sem implorar atenção. Molda dinâmicas sem levantar a voz. Gera respeito sem explicar quem é. Eles continuam no mesmo lugar. Você não. E essa distância, que antes parecia condenação, revela-se como o maior ganho possível. Você não apenas saiu da armadilha, você transformou a própria armadilha em trampolim. A ovelha negra não se tornou parte do rebanho. Ela se tornou o motivo pelo qual o rebanho olha para trás com inquietação. Talvez a maioria das pessoas assistam esse vídeo e voltam para o automático. Voltam para as mesmas reações. Voltam para a necessidade silenciosa de aprovação que ainda controla tantas decisões.
Mas algumas pessoas não conseguem mais voltar. Porque depois que certas dinâmicas ficam visíveis, algo muda irreversivelmente na forma como você ocupa espaço. Você para de correr atrás do rebanho, para de negociar partes de si, para de entregar acesso irrestrito a quem nunca valorizou sua presença. Se isso aconteceu com você, comenta. Eu tenho orgulho de ser o ovelha negra. É assim que reconhecemos um dos nossos, aquele que transformou a exclusão em soberania, que deixou de pedir permissão para ocupar espaço e que já não sente necessidade de esconder aquilo que o torna diferente. E não passe direto pelo próximo vídeo. Algumas peças costumam se conectar exatamente depois daqui.